Encerramento antecipado da audiência pública na Câmara dos Deputados. Vamos chamar para cá, então, o deputado Rogério Corrêa, que estava presidindo ali a sessão, para tentar nos ajudar a entender. Deputado, no momento de tanta dificuldade, né, para chegar a um consenso, uma briga, né, uma discussão acalorada como essa, não ajuda nem um pouco, né, ao país. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Foi o que eu tentei mostrar aos deputados, né? Na verdade, o ministro tem razão. Tanto o deputado Nicolas quanto o deputado Jordi fizeram uma série de ataques, acusações e usaram adjetivos. Bem, no que eles falaram sobre economia, o ministro iria responder. Quando o ministro olha, eles já não estão lá. Então, eles foram lá realmente, que é comum dos dois. Eu fui colegas deles na CPMI do golpe, onde eles, inclusive, diziam que o culpado por toda aquela quebradeira que houve em Brasília era do Lula, porque o Lula não impediu eles de irem quebrar. Então, vocês imaginam o que é o pensamento bolsonarista. Então, desde lá que eu conheço o que eles fazem. Então, eles fizeram lá, gravaram o que queriam gravar para postar na rede e vão embora. O ministro ia responder, eles não estavam lá. Então, o ministro disse que isso parecia uma certa molecagem, um pouco de molecagem. E aí eles vieram todos já para tumultuar, para não deixar prosseguir o debate. Então, eu não podia deixar depois o deputado Nicolas, que já havia falado, inclusive com um tempo de liderança que não lhe era permitido eu permitir, ele falou, inclusive, antes de outros, aí ele acha que pode falar o que quer aos berros. Não pode ser assim. Existem regras. O deputado Nicolas já tem cartão amarelo do presidente Hugo Mota. Aquele que vive enrolado na bandeira do Brasil já ganhou o cartão vermelho. O Nicolas vai ganhar o próximo vermelho, porque eu vou dizer ao presidente Hugo Mota que nós não podemos, dentro das comissões, ter um comportamento que não se pode ter no plenário. Mas, enfim, felizmente isso aconteceu depois que o ministro já tinha colocado muitas questões importantes e o debate tinha fluído, que eu estou vendo aqui também na UOL, vocês refletindo o debate, que é a questão da medida provisória, que, digo a vocês, deve vir amanhã, provavelmente, ser assinada pelo presidente Lula, que estará amanhã em Minas e Mariana, mas o ministro Haddad me disse hoje que já estão próximos de fazer a assinatura da medida provisória. Então, ela vai existir. Nós estávamos antecipando um debate sobre ele, e é um debate importante, viu, de quem paga a conta também deste problema fiscal no Brasil. E nós não podemos julgar a conta dizendo, olha, cortem do SUS, Serviço Único de Saúde, que depois da pandemia estava muito sofrido, cortem da escola pública, do Fundeb. Nós temos que saber e ter, de fato, como nós vamos andar com isso. Eu vi aí o Hugo, né? Não, o Felipe, dizendo, olha, aqui na Câmara já tem um projeto para corte de altos salários, ele não anda. É o mesmo os deputados que não deixam andar quando você cobra do andar de cima alguma coisa a mais. Então, o nervo dele tem a ver com isso também. Pois não. Deputado, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma questão, a gente falou, a Isabela também colocou aqui sobre essa postura também do Hugo Mota, né? Como é que o senhor acha, como é que o senhor vê? Porque mais do que isso, o ministro Fernando Haddad quando ele mandou o IOF, teve uma reação e reclamaram de que não tinham mostrado as medidas. Ele foi no domingo na residência oficial, mostrou as medidas, apresentou para a imprensa. Na segunda-feira, o presidente da Câmara já foi em evento público desmentindo, quer dizer, desmentindo não, dizendo que não teria apoio, e ele tem parecido fazer um aceno para lá, um aceno para cá, mas nessa matéria importante, que é uma questão econômica, como a gente falou aqui, precisa de uma sinalização mais concreta. O senhor acha que o Hugo Mota tá sendo... Como é que o senhor classifica o comportamento do presidente Hugo Mota? Porque, no mínimo, ele está sendo um pouco desleal com a conversa com o Fernando Haddad, ou não? Como é que o senhor vê essa postura do presidente da casa? Olha, ele tem que aguentar o tranco. O problema é que, para nós, existe uma clareza do que tem que ser feito, que foi o que foi discutido no domingo. Mas vocês mostraram aí agora o presidente Hugo Mota indo dialogar com um grupo de líderes empresariais com João Dória. Olha, evidentemente ele foi aplaudido ao dizer que ele não iria permitir que se cobrasse do andar de cima alguma coisa a mais. Agora, ontem eu realizei uma reunião aqui na Câmara com os garis. Os garis pediam um piso salarial, 2 salários mínimos.
O presidente deveria ter vindo na reunião dos garis e feito outro discurso, que ia cobrar dos ricos para viabilizar um piso de 2 salários mínimos para quem corre 40 quilômetros por dia e recolhe 7 toneladas de lixo. Ele seria aplaudido. Então, vamos olhar um pouco para o andar de baixo, em vez de ver a pressão que vem de cima. O problema não é apenas do presidente Hugo Mota, é que aqui nós temos 72% de deputados que são ou empresários ou são fazendeiros latifundiários. Então, com este quadro, eles puxam a sardinha para o lado deles. E não tem condições mais do Brasil não fazer essa discussão de divisão de renda. Pois é, agora, deputado, eu queria te perguntar, porque assim, não avança nada que seja tributar quem está lá em cima, né? Tudo que é tentado não avança, pelo lobby ou pela própria presença aí dos parlamentares. E acaba que acaba ficando mais pesado para quem está na parte de baixo, né? O governo não está tendo força de colocar para frente essas medidas que está tentando implementar. O ministro Fernando Haddad não está sendo ouvido, como disse a Carla mais cedo. Será que pelos parlamentares, e em especial pelo presidente da Câmara? Veja bem, foi boa a sua pergunta. Houve um corte, já foi ressaltado aí este ano, no orçamento de 30 bilhões. Não dá para cortar mais. Se for cortar agora no orçamento, mais 30 bilhões, teremos que cortar de programas sociais, porque das emendas parlamentares, esta crise que está aqui tem a ver também com emendas parlamentares que não foram pagas. Todo mundo sabe disso, isso é voz corrente aqui. Se nós cortarmos das emendas parlamentares, a gente aumenta a crise política. Nós não podemos, e o presidente Lula tem isso no seu programa, cortar da saúde pública e da educação pública. Então, esse debate cortar de cima, ele passa a ser feito exatamente agora. Há uma vontade do governo de fazer, há uma determinação, melhor dizendo, do presidente Lula de fazer esse debate. Então, quando o ministro Haddad vem e coloca o debate de forma corajosa, mas ao mesmo tempo franca e aberta, isto incomoda esses setores que não querem que o debate chegue na sociedade dessa forma, com mais clareza. Para citar um exemplo, nós temos no Brasil em torno de 800 bilhões de renúncia fiscal. Foram leis aprovadas no Congresso Nacional que dão aos setores do grande empresariado uma folga no pagamento de imposto. Então, eles são perdoados de pagar o imposto que é o imposto legal. Isso soma 800 bilhões. Uma parte é para pequenos e microempresários, isso está fora de ser revisto, porque a própria Constituição não permite, como está fora de ser revisto também aqueles que têm essas diminuições de renúncia fiscal a partir de produtos de cesta básica. E também na Zona Franca de Manaus. Então, vai sobrar aí em torno de 500 bilhões que nós precisamos fazer um corte que a Constituição determina que seja inicialmente 10%. Significaria aí entre 40 e 50 bi por orçamento. É uma medida importante ser feita e que vai diminuir o que tem de isenção fiscal. Quer dizer, nem isso consegue se discutir aqui, embora já tenha uma determinação constitucional para diminuir essa renúncia fiscal. Esse é o debate que a gente vai fazer e o governo do presidente Lula está determinado a isso. Por isso que o ministro disse, nós vamos editar a medida provisória. Essa medida provisória é para BEPs, é para setor financeiro do CSSL, é dos títulos de isentos que foram aqui ditos, é também a medida para isentar até 5 mil reais, quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, são medidas justas. Nenhuma delas significa extorsão dos setores maiores. É apenas ajustes importantes para chegar a hora disso ser feito no Brasil. Dividir renda num país como o Brasil é necessário, é um dos países onde a concentração de renda e a injustiça social é das mais profundas. Só para terminar, nós temos aqui no Brasil 5% dos mais ricos recebe ou tem o mesmo poderio econômico que 95% da população. Então, a gente precisa ter uma divisão. Agora, deputado, hoje também, além dessa cena que a gente viu em relação ao ministro da Fazenda, que mostra a dificuldade do governo em relação a essas medidas, a gente teve aí o anúncio da Federação PP e União Brasil, partidos que têm 4 ministérios na base do governo, dizendo que vão fechar a questão, ou seja, vão votar unidas contra essas medidas.
o que aumenta ainda mais dificuldade. O governo não está errando. Quais são os principais erros do governo? O governo não consegue articular nem com partidos que ele tem ministérios, né, importantes. Enfim, quem erra mais? O ministro Fernando Haddad, que não consegue convencer os presidentes da casa, a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente Lula, porque parece que o governo vai fazer um monte de coisa que não vai chegar a lugar nenhum, né? Como corrigir isso? Bem, aí não é um problema de erro, é um problema de divergência. É nisso que a gente precisa estar atento. Mas nós vamos fazer esse debate político. A medida provisória vai ser editada. Isso aí é uma prerrogativa do presidente e ela terá que ser depois votada, se ela for reeditada, nós teremos aí 180 dias para apreciar a medida provisória. Então, nós vamos ter um tempo para fazer essa discussão. A gente espera que não exista aí uma revogação de uma medida provisória do governo sem fazer o debate político. Então, o governo vai editar a medida provisória. Nós ainda vamos fazer muito diálogo sobre isso. Em relação à outra proposta que eu disse, que é o corte linear de 10% nas renúncias fiscais, é também da Constituição. Então, o governo está determinado a enviar essas duas propostas e fazer discussão. Tem outras discussões de cortes de despesa no governo. Estamos abertos a fazer. O ministro Haddad já sugeriu, vamos começar pelos altos salários, que já está aqui, pela aposentadoria dos militares, que é outro projeto que está aqui. Tem 2 projetos. Basta o presidente colocá-los. Agora, fala, vamos fazer a reforma administrativa. Começa a reforma administrativa pelo andar de cima dos servidores públicos. Por que vai começar a reforma administrativa com as professoras e professores que ganham aí um piso de 4.900? Está errado. Então, aqui não é problema de o governo errar, é o problema de divergência. Agora, essa divergência vai ter que ser também vista pela população e resolvida nas urnas, nas eleições que vêm. Isso nós temos que fazer, a população precisa ter clareza de quem é quem no Congresso Nacional. Agora, por que será que na hora de fazer esse debate, deputado, não fica tão claro assim, né? Porque me parece que, não, apesar de o debate ser bastante colocado ali publicamente, me parece que a população não vê dessa maneira que o senhor está falando, né? Que a oposição não está atuando contra quem está na base, né? Como é que faz esse debate público de uma maneira mais eficiente? Isso eu acho que cabe à comunicação do governo agora. Dizer a medida provisória que foi editada, quais setores pagarão por ela, quanto que vai arrecadar e vai a quem atingir. Isso eu acho que tem que ser comunicação do governo fazendo e nós, evidentemente, fazendo debate político aqui. Hoje eu não permiti que o debate continuasse porque havia já uma gritaria dos deputados. Isso não pode ocorrer. Não adianta que eu não vou deixar na comissão que eu presido fazerem com o ministro que vem aqui o que fizeram com a ministra Marina Silva. Isso vai ter um basta. Na comissão minha, esses deputados não ficam lá gritando. Eu preferi interromper a reunião, vou avisar o presidente Hugo Mota e da próxima vez, quem for lá gritar, a porta da saída é a serventia da casa. Nós temos que fazer um debate civilizado. A população precisa entender o que está em debate. É isso que a gente pretende fazer. E, claro, ao editar a medida, ponto por ponto, cabe ao governo aí sim esclarecer. Ou o presidente Lula, ou o ministro Haddad, utiliza o tempo de televisão que for necessário para explicar à população. Vamos fazer um debate claro sobre isso. Nós temos tempo. Editou a medida provisória, nós vamos fazer esse debate político. Agora, não precisa essa gritaria que eles fazem quando vai atingir, eu repito, o andar de cima. É impressionante, vira uma briga, uma disputa. A gente fica até com medo de apanhar aqui na Câmara de Deputados com a gritaria que eles arrumam. Não tem condições isso. Então vamos fazer um debate sincero de ideias, né? Eu acho que vamos conseguir fazer isso. Hoje foi bom na comissão para a gente ver aí o termômetro que acontece. E as diferenças, elas são diferenças também de visão de sociedade, né? Isso me parece evidente aqui dentro do Congresso Nacional. Tá certo. Deputado Rogério Correia, agradeço o senhor pela participação. Um abraço, deputado. Uma boa tarde. Eu que agradeço aí o UOL, viu, pela oportunidade. Um grande abraço a vocês.